Hoje eu vou falar sobre sorveteira para você fazer o seu gelato aí na sua casa. Então, se você já tem sorveteira ou se você quer comprar uma sorveteira, eu vou explicar os modelos, quais os tipos, as diferenças entre elas. Vou mostrar também a minha aqui atrás, muita gente pergunta, tem curiosidade para ver, então eu vou falar também dessa minha aqui. Fica comigo, tem muita coisa. Hoje eu separei até tô com um computador aqui e fiz alguns slides para mostrar mais detalhes, tá? Eu gosto desse tipo de aula com mais detalhes, vou mostrar também, ok? Vamos começar. Antes, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece ainda, eu sou Rafael Reale Ambrosin. Eu moro aqui na Itália, eu faço gelatos italianos há muitos anos e o que eu mais gosto é de fazer em casa gelatos com a qualidade de gelateria italiana. E é isso que eu ensino. Esse canal aqui é para ensinar justamente isso. As pessoas a fazerem um gelato italiano gostoso, cremoso, com estrutura, igual uma gelateria italiana consegue fazer, ok? Vamos lá. Vou pegar meu computador aqui, vou diminuir minha tela. Primeiro eu vou apresentar quais são os tipos de sorveteiras. Então vamos lá. Eu gosto de dividir, acho que é mais fácil a gente falar assim, dois tipos. Ou como a gente faz nos gelatos, né, em duas grandes famílias. Ok, uma delas é sorveteiras com compressor. E o outro tipo de família, né, a outra parte, são sorveteiras sem compressor. Ok. Aqui eu coloquei alguns modelos. As fotos não estão tão nítidas, mas dá para ver. Eu peguei essas fotos na internet. Olha só. A diferença basicamente dá para perceber, né? Com o compressor, ela é uma sorveteira um pouco maior, ela tem um compressor dentro dela, ok? E são essas que estão na tela, ou seja, você não precisa congelar a cuba, você não precisa colocar no congelador um dia antes, é só ligar na tomada e começar a fazer. Mas esses detalhes, já nos próximos slides eu vou deixar mais claro. E a sem compressor, é uma sorveteira que basicamente ela tem a cuba e depois a parte de cima, quer ver? Tá vendo? Ela tem a cuba, aqui ela tá desmontada, né? E essa é a parte de cima, tem um motorzinho que faz girar as pás. Aqui em cima ela tá montada, ó. E aí quando a gente liga, só gira essa pá e essa cuba tá congelada, então ela vai congelar o gelato, ok? Certo, vamos lá, vamos passar para a próxima. Agora são os pontos, aquilo que eu falei, né? Os pontos, vamos colocar assim, como vantagens de uma e de outra. As sorveteiras que têm um compressor, qual que é a grande vantagem dela? Uma das grandes vantagens é preparar o gelato a qualquer hora. Vamos supor, poxa, agora eu estou aqui, termino de gravar essa aula, me dá vontade de fazer um gelato para a hora do almoço. Ok, aqui é de manhã ainda, eu ainda não almocei, e falo, poxa, sobremesa, eu quero tomar um gelato. Se eu tenho a minha sorveteira aqui com compressor, eu ligo na tomada e faço o meu gelato, tá? Ou seja, eu não dependo de mais nada, eu não preciso dedicar tanto tempo, lembrar um dia antes, decidir um dia antes que eu quero fazer um gelato no dia seguinte. Aí eu vou colocar a minha sorveteira, no caso, sem compressor, colocaria no congelador para congelar, para no outro dia bater o gelato. Não. Deu a telha, sei lá, uma visita chegou de surpresa. Eu quero fazer um gelato. Ok. É só ligar na tomada e fazer o gelato, tá? É um ponto eu considero muito importante. Ok. Menos tempo dedicado, é mais ou menos isso que eu falei, é só ligar na tomada, você não precisa se preocupar com mais nada. E também outra super vantagem é que você pode preparar várias receitas no mesmo dia. Eu posso terminar uma receita, sei lá, estou fazendo uma receita de creme e eu quero alguma coisa para acompanhar. Vou fazer uma outra receita. Poxa, se eu tenho esse tipo de sorveteira com compressor, eu posso fazer logo na sequência. Ou eu posso fazer uma agora, uma depois do almoço. Tem essa possibilidade, não duas. Se eu quiser fazer 5, 6 receitas no dia, eu posso, tá? Não dependo de nada estar congelado, porque ela própria, o compressor dela, faz
com que ela congele, tá ok? É ele, o compressor, que gera a... Como que eu vou explicar? A refrigeração, que faz congelar o gelato, certo? Ok, depois, um ponto de atenção aqui, que você precisa ter um espaço para ela, tá? Então, antes de comprar, vê qual que é o tamanho, né, a dimensão dela e decide, você precisa ter um local, é um eletrodoméstico, você precisa ter um local fixo nela, para você não ficar movimentando, principalmente por causa do compressor, tá? Não ficar movimentando, se você faz muito movimento, você tem que deixar ela parada ali por 5, 6 horas, para depois poder usar, para depois poder fazer o gelato, para poder usar, enfim. Então o ideal é que você, assim como a gente tem o fogão, a geladeira, o micro-ondas, você tem que ter um espaço também, colocar ela num local onde você deixa ela ali quando precisar, tá lá naquele lugar, tá? Não é o tipo de sorveteira que você guarda em qualquer local num armário de cozinha e só pega quando vai usar. Não, é legal que fique num local já próprio dela, de preferência um local que não seja, por exemplo, numa varanda, não pegue sol, porque isso vai dificultar na hora de fazer o gelato, ela vai lutar contra o calor, né? Enfim, isso é importante, tá? É um ponto de atenção aí que você precisa considerar também. Ok, agora falar um pouquinho sobre sem compressor. Tá, sorveteira sem compressor. Quais são, eu não vou dizer vantagens aqui e nem desvantagem, mas a característica dela. Primeiro, você precisa congelar um dia antes, é o que eu estava falando. Se chega alguém de visita aqui em casa, eu não tenho como preparar um gelato. Eu tenho que sair e comprar um gelato, porque se o bowl, vou voltar um pouquinho um slide, ó. Olha lá. Se esse bowl aqui, essa cuba, chame como quiser, o que acontece? Ela tem um líquido dentro dela, que nem aquelas canecas, sabe caneca que a gente coloca no congelador? Tem aquele gel, aquele líquido, que a gente coloca no congelador para depois colocar uma bebida, uma cerveja e ficar geladinha. O mesmo líquido tem aqui dentro, tá? Líquido ou gel, enfim, tem aqui dentro. Se eu não colocar um dia antes no congelador, eu não tenho como fazer o gelato, tá? Ou seja, eu preciso me programar para fazer o gelato. Não dá para fazer um gelato assim de supetão. Eu tenho que me programar. Um outro ponto é que o fato dela ser congelada, quando você tira do congelador, essa cuba começa, né, esse gel começa a descongelar, significa que você vai fazer uma receita e depois dificilmente você consegue fazer uma outra receita logo em seguida, tá? Por quê? Porque esse gel vai descongelar e não vai ter força, não vai ter gelo ali para congelar uma outra receita. Então você fica aí, tem essa restrição no máximo 2 receitas, mas eu considero uma receita, tá? Se você tiver uma sorveteira sem compressor, se você comprar uma sorveteira sem compressor, considere que você vai conseguir fazer uma receita só, tá? Por dia. Fez uma receita, lava, coloca no congelador, deixa lá de novo por 12, 15 horas, depende do tipo da sorveteira, para você poder fazer um outro gelato, ok? Então, é o ponto aí que em relação à sorveteira com compressor é uma desvantagem, certo? Ok. Aqui um ponto de atenção é que, como eu falei, essa cuba, ela precisa ir no congelador. Essa cuba ela não é tão pequena. Claro, ela é pequena igual... Ela é pequena... Deixa eu pegar uma... Isso aqui, claro, não é uma cuba, é um baldinho da minha. A cuba, ela não é muito grande, porém é bem maior do que isso daqui, tá? Ela é mais alta, ela é mais larga, porque tem toda aquela proteção com o gel dentro que vai congelar. Então, para você colocar, é diferente eu colocar isso daqui no congelador e colocar a cuba. Ela é bem maior que essa daqui.
você precisa considerar isso. Eu falei, só para não confundir, eu falei de colocar essa aqui no congelador, eu nunca coloco no congelador, tá? Essa aqui não precisa. É o tipo de sorveteira que tem o compressor aqui dentro. Mas voltando, esse ponto de atenção é porque se você tem um congelador um pouco mais estreito, que a cuba não entre, ou se você tem um congelador que vira e mexe, ele está cheio, você tem bastante coisa ali, a cuba não entra, não vai adiantar. Ela se torna um problema. Então, considere isso também. Tá vendo como tem algumas coisas, ó? Essa com compressor, ela é um pouco maior, você precisa ter um local fixo para deixá-la ali diariamente. A sorveteira sem compressor, ela é um pouco menor, você consegue, quando não está usando, guardar em qualquer armário, em qualquer lugar da casa, beleza, mas quando você precisa usar, você precisa de um espaço que caiba a cuba dela no congelador. Então, considere esses dois pontos, tá? Isso é importante. Depois, olha lá, aí é que vem, né, o preço, é isso que eu queria falar. A gente está falando, eu estou gravando isso ó, em agosto de 2023, tá? Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, pode ter alteração dos valores. Tomara aqui para baixo, mas geralmente não é assim. Ok, vamos lá. Com compressor. Hoje, as sorveteiras que tem aí no Brasil, elas custam de 1.200 a 5.500, tá ok? Com compressor. E sem compressor, elas vão custar em torno de 200 a 600, tá? De 200 a 600 reais. Mais ou menos ali nessa média, tá? Pode ter alguma diferencinha de site para site, de loja para loja, mas pelo que eu vejo, porque isso eu indico para os meus alunos, né? Até no meu curso fechado tem uma aula disso também, e eu deixo links ali de fornecedores. Então eu estou sempre buscando novas sorveteiras, enfim, novos links. Mas hoje em dia o que tem é isso. Beleza. O que eu quero mostrar aqui, ó? A diferença dos valores entre elas. Entre elas que eu quero dizer não com compressor e sem compressor. Com compressor e sem compressor, a gente viu quais são as vantagens. Por que tem diferença, né? Uma custa até 600 reais e as outras, a com compressor, é acima de 1.000. A gente viu as diferenças. Uma você precisa congelar um dia antes, a outra você só liga na tomada e começa a congelar. Beleza, essa é a principal diferença entre elas. Agora, eu quero falar sobre a diferença entre valores do mesmo tipo. Então vamos lá, começando ó, com compressor. Por que uma sorveteira com compressor custa 1.200 e uma outra sorveteira também com compressor pode custar quase 5 vezes mais? Ok. O que muda entre elas? Primeira coisa, potência, tá? E isso é super importante. Eu considero muito. Quando eu mostrar a minha, você vai entender exatamente por que eu falo isso. A potência. O que vai impactar diretamente a potência? O gelato vai ficar pronto mais rápido. Ok? Certo. Depois, outros pontos. Se você pegar uma de 1.200 e você pegar uma de 5.500, a diferença é que a de 5.500 ela vai ter mais programas na sorveteira. Poxa, o que é programa? Seguinte, vou dar alguns exemplos. Imagina que tem uma sorveteira que você liga o botão e desliga. Tem lá, ligar e ligar, é uma coisa. Você pega uma outra sorveteira que tem um botão ligar e desligar, que tem um botão para manter refrigerado. Poxa, eu tô com a minha família aqui em casa, tô com visita, o gelato ficou pronto e a gente não terminou de almoçar. O que eu vou fazer? Eu tenho esse programa na sorveteira, eu aciono esse programa, ela vai se manter ali. Porque se eu deixar ligada congelando, o gelato vai continuar congelando, ou seja, ele vai ficar muito duro, vai empedrar. Se eu tenho esse programa na sorveteira que mantém a temperatura, ela vai trabalhar como um congelador.
Então ela vai ficar ativada, vai manter aquela temperatura, mas ela não vai exercer mais a função de congelar. Ou seja, então eu preciso de mais uma meia hora ali para terminar de comer e partir para a sobremesa, para o gelato, eu deixo ela nesse programa de congelador, de manter a temperatura e beleza. Quando terminar o almoço, eu pego de lá. Tá vendo? É um programa a mais na sorveteira, que uma de 1.200 não vai oferecer. Tá, um outro programa, qual que seria? Ah, timer. Poxa, sei lá, você liga, quer fazer alguma outra coisa, vai disparar lá, vai te avisar, né? Que nem o celular, vai disparar. Então tem esses tipos de painel de LED. Olha a minha aqui simplesinha, não tem painel de LED, é um plástico aqui e beleza, acabou, é só isso. Tem outras, até na foto eu coloquei, né? Olha lá, na foto, não tá muito clara essa foto, mas vai, dá para entender, ela é toda de alumínio. Eu tô falando dessa aqui, ó. Ela é toda de inox, né? Não é alumínio, inox, bonita, tal. Ok, isso faz custar mais também. Deixa eu voltar lá para não me perder. Ok, a gente estava aqui. Então, o design conta também, custa mais. Um outro aspecto que pode custar mais caro, as lâminas. Isso daqui, ó, uma lâmina de plástico que ela pode, o gelato ali congela, às vezes a gente vai com a palheta, as chances de quebrar são maiores do que se isso aqui fosse de aço, tá? Então, pô, se tem lâmina de aço, vai custar mais caro também. O toque, né? A lâmina de aço tocando o gelato, a lâmina de aço ela fica muito mais gelada do que uma lâmina de plástico. Então o toque dela, por mais que vai ali dentro tá tudo gelado, tal, mas é uma pequena vantagem também ter uma lâmina de aço. Faz custar mais caro, beleza. Agora, fechando aqui, com o compressor mais ou menos tem essas diferenças que faz uma custar 1.200, a outra custa 5.500 e no meio também tem outras, tá? Tem de 1.500, tem de 3.800, tem algumas aí entre umas 3 ou 4, tá? Com compressor. Tá, agora vamos lá, falando agora sem compressor. A diferença praticamente é de potência, porém não muito grande. Não tem muita diferença, certo? Não é que se você comprar... Ó, varia muito aqui, de 200 a 600 reais. Varia muito de site para site, de loja para loja, de marca para marca. Porém, os tipos de sorveteira sem compressor não tem muita diferença entre uma e outra. Tá? Não é igual com compressor que tem vantagens ali que você pode falar, poxa, vale a pena ou não vale a pena. Sem compressor, eu diria, não se preocupe em querer comprar, sei lá, gastar um pouco a mais, porque não vai te trazer uma grande vantagem, tá? Não tem muito o que escolher se você decidir comprar uma sem compressor. Vamos lá, agora sim, vamos colocar o desfecho final aqui, né? O que fazer? Poxa, o que fazer? Eu falei tanta coisa aqui, mas e aí, na hora de comprar mesmo? O que eu vou fazer? Primeiro, eu diria para você decidir. Você vai comprar com compressor ou sem compressor? O que você precisa avaliar? As vantagens, que é isso que eu falei até agora. Poxa, eu posso fazer quantos gelatos quiser num dia. Eu posso fazer a hora que eu quiser. Eu não preciso congelar. Quais são as vantagens? Ah, ok, ótimo. Decide primeiro por isso, avalia primeiro isso. Depois, capacidade de produção, eu já falei, né? Eu quero fazer um gelato por dia, eu quero fazer 2, 3, 4 sabores. Preço, avalie o preço. Você está disposta a gastar mais de R$1.000? Ok, já começa a pensar em sorveteiras com compressor. Ou você fala, não, eu não estou disposto. Eu quero gastar aí até
R$ 500. Ok, então descarta com compressor, começa a pensar sem compressor. Beleza? E por último, o espaço que eu falei, né? Antes de comprar, tenha certeza se você pode colocar, precisa de um espaço para colocar a sua sorveteira. Poxa, não é nada grande, mas sempre que você traz alguma coisa nova para casa, você precisa mudar alguma coisa de lugar. Geralmente a gente tem bastante coisa ocupada, né? Na casa. Certo? Primeiro passo é esse. Depois, segundo passo. Vamos supor que você decidiu comprar uma sorveteira sem compressor. É mais ou menos o que eu estava falando quando eu estava dizendo sobre o preço, né? Entre R$ 200 e R$ 600. Eu diria que se você quer comprar sem compressor, não se preocupa, compra mais barata. Mas isso é uma opinião minha, ok? Minha, eu, Rafael, optaria por isso. Por quê? Como eu falei, entre elas, não tem muita vantagem, não tem muita diferença você comprar uma de R$ 600 e uma de R$ 200. Já que é para comprar essa, compra a que custa menos. Porque não é que a de 600 vai ter uma potência muito mais alta que vai fazer diferença no resultado final. Não vai, tá? Então, basicamente, sem compressor eu diria, compra, sei lá, a mais barata que você encontrar, que chega mais rápido, enfim. Não tem muito o que ver vantagem nela, tá? Elas são bem parecidas, eu já vi muitas, olha, procura, porque eu já vi muitas sorveteiras iguais, sem compressor, que só muda a marca, mas é a mesma coisa e uma custa muito mais caro que a outra, ok? Avalia isso na hora de procurar no site, tá? E por último, né, terceiro passo. Se você decidir comprar com compressor, quais são os pontos? Aqui sim, com compressor tem alguns pontos, porque realmente a diferença é muito grande de 1.200 para 5.500. Aí você precisa avaliar até quanto você está disposto, aí você está disposta a pagar. Então, potência, né? Tenho falado muito disso de potência. Gente, o que mais vai influenciar no gelato é potência, tá? Avalia isso. Programas, que é o que eu falei também. Poxa, quero deixar ali mantendo como se fosse um congelador por mais meia hora depois que ficou pronto. Beleza. Você está disposto a pagar por isso ou não? Isso vai mudar a qualidade do gelato no final? Não vai. Ter um design bonito ali. Ela é mais bonita que a minha, uma toda de aço, toda brilhante. Mas faz um gelato melhor que a minha? Não faz. Tá? Porque a minha tem potência. Eu vou falar disso depois, vou mostrar a minha ali. A minha tem potência. Aliás, a minha tem mais potência do que essa de aço inox. Tá? Depois, assistência técnica. Por que eu coloquei isso aqui, assistência técnica? Não tinha nem muito a ver, mas eu quis colocar porque às vezes isso já aconteceu com muitos alunos. Alguns alunos do meu curso falam, Rafa, eu optei em não comprar essa porque não tem assistência no Brasil. Essa que eu estou me referindo é uma branquinha que tinha lá na Amazon ou eu acho que na Amazon mesmo. Inclusive era essa que custava 1.200, tá? Não é a minha aqui. A minha só tem aqui na Itália. Estou me referindo a uma... Eu nem lembro a marca dela. Enfim. E as pessoas, né? Meus alunos falavam, Rafa, fiquei meio com o pé atrás porque não tem assistência no Brasil. Então, avalia isso. A assistência técnica para você é relevante? Eu vou dar minha opinião aqui. De novo, tá? Rafael, é minha opinião. Eu acho assim, uma sorveteira de R$ 1.200, eu acho que não é um valor muito alto, tá? Para um eletrodoméstico. Para um eletrodoméstico que dura muito. A sorveteira é um eletrodoméstico que dura muito. Dura muitos anos.
O que eu quero dizer com isso? Não é que eu estou desvalorizando, não é que eu estou falando que R$ 1.200 não é dinheiro. Não é isso. Mas eu quero dizer assim, ó, é o tipo de, na maioria das vezes, tá? É o tipo de eletrodoméstico que ou ele já vem com problema de fábrica, não estou falando todas, eu não estou generalizando, eu estou dando aqui como experiência o que acontece com a maioria delas. Ou já vem com problema de fábrica e aí você tem garantia para você poder mandar e eles trocarem, ou ela dá problema depois de muitos anos. Se acontecer de você ter algum problema com ela em pouco tempo, já passou a garantia, o que acontece? Você pode mandar, por exemplo, poxa, a garantia não é no Brasil, a garantia é, sei lá, na China. Aí você fala, poxa, eu quero usufruir da garantia, não quero ter custo. Tá bom, mas aí você vai ter o tempo de mandar essa sorveteira para outro país, ter que esperar voltar, sei lá, quanto tempo? 30 dias? Ficar sem sua sorveteira voltar. Ou você fala, meu, dane-se a garantia, eu vou aqui no meu bairro, tem alguém que arruma geladeira, que arruma freezer, enfim. Cara, uma sorveteira para essa pessoa, para um técnico que arruma freezer, congelador, não é nada. Então ele vai lá e ele vai. É claro, você vai ter o custo, né? Você vai pagar pela garantia ali, você vai pagar o trabalho. Mas enfim, eu estou dando a minha opinião aqui, o que eu faria se eu decidir comprar uma sorveteira que, por algum motivo, me mostra mais vantajoso. Ou seja, o que seria isso? Ela tem mais potência do que uma que tem a garantia no Brasil com menos potência. Eu vou na com mais potência. Poxa, se eu tiver o azar de dar problema, eu pago para consertar, entendeu? Gente, cada um pensa de um jeito, tá? Não estou falando que o meu jeito é certo, mas é o jeito que eu costumo lidar com as coisas. Se fosse, se eu estivesse falando de um carro, ou se eu estiver falando da sorveteira de 5.500, que tem garantia aí no Brasil, porque é da Tramontina, essa específica, é outra história, tá? Aí é outra história. Mas eu não me preocupo com esse negócio de assistência técnica. Se você se preocupa, presta atenção nisso, tá? Vê onde que é a assistência. Se você tem dúvida, tem medo dela dar problema, enfim, aí você procura alguma que tenha assistência aí, que te deixa mais seguro, tá? Eu só quis colocar minha opinião em relação a isso, mas não estou falando que tem que ser assim, ok? Depois, vamos lá, acho que de assistência técnica eu falei muito, né? A pergunta que mais... Gente, como eu recebo essa pergunta? Se a mais cara é sempre a melhor. Se ainda não ficou claro de tudo que eu falei aqui, eu vou deixar claro essa resposta. Para saber se a mais cara é sempre melhor, você tem que avaliar o que a mais cara te traz. Para mim, sempre a potência é o que diz se é melhor ou não. Tá? Eu não me importo se tem programa, se é bonita. Meu, eu quero gelato pronto rápido. Esse é o meu lema. Eu quero gelato pronto o mais rápido possível. Ok? Para mim é isso. Se custa mais caro, eu vou pagar mais caro. Agora, tem um ponto que eu vou entrar aqui de novo falando da minha. Antes dessa aqui, ó, eu não sei se vocês estão vendo, eu falei tanto dela aqui, mas depois eu vou mostrar mesmo. A minha sorveteira não é a mais cara aqui da Itália. Sabe por quê? A primeira que eu comprei foi a mais cara e ela não funcionou. Aí eu troquei, eu peguei essa porque aí que eu entendi, eu aprendi que ela tinha mais potência do que a minha e funciona muito melhor do que a que eu tinha. E essa que eu tinha, eu vou falar, era linda. Tinha painel de LED, tinha a hora, tinha o tempo, tinha o tipo de... o que eu vou fazer? É gelato ou é sorbeto? Tinha um monte de programa. E, na prática mesmo, o gelato ficava ali 1 hora e não saía. Não tinha nem estrutura.
Aí eu falei, poxa, o que eu paguei aqui para ter um celular que apita quando, sei lá, eu fiquei meio puto da vida e eu não quis, eu comprei outra. E eu não tenho mais problema. Essa minha aqui, ela tem um botão de ligar e desligar, tá? Tem uma outra só função, depois eu vou mostrar, que é só para o tempo de eu poder abrir, ver como está a estrutura ou jogar alguma variegatura e ele mantém ali ligado, que eu posso deixar por 50 segundos, 1 minuto no máximo nesse programa. É o tempo de adicionar ali os ingredientes, a variegatura, né? Um pouquinho de chocolate, um pouco de fruta seca triturada e voltar a girar. Só tem isso. Só que faz gelato bom. Congela rápido, fica pronta rápido. Ou seja, funciona. Então eu me preocupo com isso, com potência, tá? E ela custou muito mais barato do que a primeira que eu comprei, que eu lembro, eu falei, não, eu sou muito desse também, eu não me preocupo, quando eu quero uma coisa, eu não me preocupo com o valor. Eu vou lá e falo, eu quero a melhor. Só que eu pensava que a mais cara fosse a melhor. E não era, tá? Acho que ficou claro aí. Vou aproveitar e dar também uma outra visão que eu tenho em relação a comprar a sorveteira. Eu falo muito, quem me acompanha sabe, eu falo muito que eu fiz por mais de 1 ano gelato sem sorveteira. Porque eu queria ter certeza se eu queria fazer. Quando eu decidi fazer, eu falei, poxa, não, eu tenho certeza que eu quero, eu vou comprar. Aí eu falei, eu vou comprar melhor. Então eu nem parei para olhar sem compressor, porque eu sabia que tinha esses problemas já de ter que congelar antes. Então você fica dependendo de se programar, do congelador não estar cheio de alimento para caber a cuba. Enfim, eu já avaliei isso. Já que eu quero, eu vou na melhor, tá? Ainda assim eu errei. Comprei a mais cara, tive que devolver, tive que trocar, mas com essa eu já estou há uns bons anos e olha, é só alegria. Vamos lá. A resposta tá aí, né? A mais cara é sempre melhor? Não é, tá? Agora, se a mais cara tiver mais potência do que as outras, ok, é um ponto a se avaliar, a se considerar, sim, é melhor. Uma outra coisa aqui que eu pensaria também, vamos falar dessa de 5.500. Quanto que ela tem de potência? X, vamos colocar, tem uma potência de 180 watts. Aqui fica um pouco mais chato a aula, porque falar de watts, quem não conhece nada acaba sendo mais chato. Mas vamos supor, tem 180 watts de potência, custa R$ 5.500. A outra tem 120 watts, ou seja, de 180 caiu para 120 watts. Mas ela não custa 5.500, ela custa 1.200. Poxa, 4 vezes, quase 5 vezes menos. E ela tem um pouco menos de potência. E aí, o que eu compro? A mais cara, porque tem um pouco mais de potência, vai fazer grande diferença? Sei lá, de 180 cair para 120? Sim, cai bastante, mas também todo esse valor a mais por 60 watts a mais de potência vale a pena? Se você não está preocupado, quer realmente gastar mais e ter mais potência, vai na de 5.500. Se você fala, poxa, não, é um valor muito alto, eu quero ter uma com compressor, mas eu não vou gastar 5.500 em uma sorveteira que não é lá uma grande diferença. Poxa, compra de 1.200. Vai servir. Eu tenho muitos alunos que compram de 1.200, muitos. Mas muitos mesmo, tá? Inclusive, quando eu posto prova, né, que são quando meus alunos tiram fotos, mandam vídeos, nos meus canais tem vídeos deles. Dá para ver ali, tem um monte de sorveteira de 1.200, de 1.500. Poxa, funcionam, tá? Funcionam. Então, não sofre. Se você não quer gastar 5.500, compra de 1.200, vai servir também, tá bom? Eu acho que deu para eu dar uma boa, acho que foi uma bela aula,
uma boa fechada aí, os tipos de sorveteira, os valores. Gente, a hora que você avaliar essas coisas, fecha o olho e compra, tá? Agora, o que eu queria, né? Eu falei que eu ia dizer também se você tem sorveteira em casa, se funciona, se não funciona. Basicamente, as sorveteiras são divididas nesses dois tipos que eu falei aqui. Existem outros tipos de sorveteira? Existem. Muita gente, quando eu dou os cursos gratuitos, muita gente pergunta, poxa, eu tenho tal sorveteira, vai funcionar, não vai? Basicamente, vamos dar uma fechada aqui em algumas delas, assim, ó. Quando fala, poxa, sorveteira de gelato soft, funciona? Vai sair o gelato ali estruturado? Vai. Porém, detalhe, gelato soft, ela coloca a quantidade de ar muito acima do gelato italiano, tá? É isso que eu queria dizer. Vai sair, vai fazer o gelato? Vai. Porém, não vai ter o aspecto do gelato italiano, tá? Do gelato artesanal italiano. Porque uma máquina que faz gelato soft, ela insere muito mais ar do que o gelato italiano. Vamos agora para o outro extremo. Tem uma máquina que chama Ninja. É genial essa máquina. É maravilhosa. Inclusive tem um aluno que tem uma das máquinas dele, essa Ninja. Foi até ele que me falou dela, falou, dá uma olhada, tal, é legal. Gente, realmente é maravilhosa a máquina. Ela tritura praticamente tudo. Ela faz um tipo de homogeneização. Ou seja, imagina que ela quebra todas as partículas de gordura. Fica uma cremosidade animal no gelato. Porém, também, o resultado final dela não é de gelato artesanal, tá? Porque ela não incorpora ar nenhum. Ela é tipo, imagina, sei lá, um liquidificador que tritura tudo. Mas deixa o gelato, ele mostra as fotos, né? Os copos dela ali, a cuba dela. Fica uma coisa maravilhosa. Cremoso, porém não é gelato artesanal. Por quê? Porque não tem a quantidade de ar inserida ali. Pelo menos aí uns 20% teria que ter, tá? Então, fica gostoso? Fica, mas se eu pegar esse gelato e colocar em uma gelateria, vai funcionar? Não vai. Não vai, tá? Como eu ensino? Eu falo que eu ensino a fazer gelato artesanal. Poxa, com a qualidade, com sabor, igual de uma gelateria italiana, então eu tenho que falar que não é exatamente esse tipo de máquina que vai dar o mesmo resultado. Fica gostoso? Fica, porque a receita é gostosa, os sabores ali vai ficar uma delícia, mas não vai ter o mesmo aspecto, a mesma característica do gelato artesanal, ok? Uma outra sorveteira também que surgiu para mim há 2 semanas atrás, quando eu fiz o curso gratuito. É uma sorveteira, eu nem sei o nome dela, mas me perguntaram, eu não conhecia, eu fui procurar. É alguma coisa, banana ice, alguma coisa assim. É um tipo de sorveteira para você descascar a banana, colocar lá dentro, colocar uma maçã junto e ela congela ali e sai aquele sorvete. Não tem nada a ver com gelato artesanal, tá? Não adianta você colocar mistura ali, uma receita bem equilibrada ali dentro, não vai te dar um gelato artesanal. Tudo bem, pode sair um sorvete, um alimento congelado, pode sair, mas não vai ter as características do gelato artesanal, ok? Basicamente é isso. Sorveteira, para ter o gelato artesanal, ela tem que ser esses tipos que congela mediante a agitação, ok? E isso faz incorporar um pouco de ar. Beleza? Queria fechar com isso. Vamos lá, eu vou pegar a câmera, vou mostrar um pouco a minha de forma bem rápida, mostrar como ela é simples, como não precisa. O intuito que eu quero mostrar é justamente isso, como uma máquina aparentemente simples dá um resultado muito satisfatório, certo? Antes disso aqui, para finalizar, vou pedir para você curtir esse vídeo, se te ajudou, se você gostou, e também para me dar uma força aí, esse vídeo chegar a mais pessoas que querem fazer gelato em casa, para você se inscrever no meu canal se ainda não se inscreveu, tá?
você vai ficar sabendo de novos... ativa, né? Ativa também aqui o sininho para você ficar sabendo de novos cursos, quando eu abrir matrícula, quando eu abrir curso gratuito, quando eu postar novos vídeos aqui. Que mais? Que mais que eu tenho que falar aqui? Deixe seu comentário, vai. Isso, poxa, eu gosto de responder os comentários. Eu fico contente de saber quando o conteúdo está te ajudando. Inclusive, esse conteúdo aqui, esse vídeo, eu só estou gravando porque muita gente pede para entender mais sobre sorveteira, tá bom? Ou seja, deixar comentário vale, viu? Porque eu consigo trazer mais informações que você precisa. Beleza? Isso daí. Antes de falar, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo gelato. Eu vou mostrar aqui a sorveteira. Vamos lá, vou pegar a câmera. Vou cortar aqui. Eu vou começar mostrando aqui, ó, a parte que tem, né? Eu falei dos programas. Algumas sorveteiras têm um monte de programa. Essa daqui, basicamente, o que ela tem? Eu vou até ligar na tomada. Então aqui, desligada, vamos ver se está dando para ver. Eu sei que você está vendo aí também abacaxi, as plantas ali da minha esposa, mas enfim, eu quero mostrar realmente que, tá vendo aí em casa, olha, tanta gente tem o sonho de fazer gelato em casa e eu tô aqui na minha casa, eu quero deixar claro que é assim mesmo. Dentro de casa é possível. Vai, vamos lá, deixa eu me concentrar aqui na sorveteira que o abacaxi tirou minha concentração. Vamos lá, olha aqui, que eu tenho só quatro programas aqui, vamos chamar assim. O que seria? Então tá no desligado. Se eu colocar aqui para o lado, ele só tá girando. Poxa, se eu quero misturar um ingrediente, alguma coisa assim, tá? Não vai gelar, não vai congelar nada. Tá só girando. Ok. Desliguei. Depois eu tenho dois programas. Esse aqui, o primeiro, ele é para congelar e girar. Então, aqui, ó, o compressor começou a trabalhar. Já começo a sentir ele trabalhando aqui. E além disso, tá girando, ok? Agora, vamos supor, eu tô com um gelato aqui dentro e eu quero, sei lá, eu tô fazendo uma variegatura, né? Tô fazendo um de amarena, tô fazendo um de, sei lá, amendoim e Nutella. Aí o gelato está quase pronto, eu preciso adicionar a Nutella, eu preciso adicionar amendoim para dar crocância. O que eu vou fazer? Eu uso esse ponto aqui, ó, que significa mantém congelado, mantém congelando, só que não gira. E aí eu tenho, olha lá, coloquei, ele para, mas mantém congelando. Eu tenho a oportunidade de abrir, adicionar os amendoins aqui, a Nutella, variegar, tampo e continuo a congelar. Cada sorveteira tem uma característica, uma característica. Já que eu estou falando dessa, eu vou dizer essa característica. Quando eu coloco aqui nessa posição que eu coloquei para fazer variegatura, eu tenho só 50 segundos, máximo 1 minuto para deixar aqui, ok? Depois eu já preciso ou desligar ou voltar a congelar. Esse programa aqui ele não pode passar de 1 minuto. Por quê? Não sei, mas veio no manual de instruções e eu sigo para não ter problema. Ok, desliguei. Uma outra característica dela é que eu fiz um gelato, desliguei agora. Eu não posso ligar aqui antes de 5 minutos. Isso é coisa referente ao compressor, tá? Precisa deixar pelo menos 5 minutos desligado para depois poder bater um outro gelato. Só. É a única coisa que me atrapalha. Atrapalha não. É a única coisa que me para de fazer uma próxima receita. Eu tenho que esperar alguns minutos para ligar de novo. Enquanto isso, enquanto ela está desligada, eu estou limpando aqui o bowl, eu estou misturando os outros ingredientes, certo?
Agora eu vou virar só para mostrar aqui a potência dela. Então aqui, ó, se não der para ver, eu vou dar um zoom, mas 230 watts. É isso que faz eu gostar dessa sorveteira, porque dentre as sorveteiras, ela é a que tem mais potência. Poxa, não me importa que ela não é bonita, que ela não tem painel de LED, etc. Eu me preocupo com isso aqui, a potência dela. Tá funcionando? Tá. Manda bala. Ok? Nem sempre a mais cara vai funcionar. Aquela antiga que custou mais cara eu não tenho aqui para mostrar. Mas ela tinha menos, ela era muito mais bonita, porém tinha menos potência e não funcionava, tá? Enfim, essa daqui é a minha sorveteira, tanta gente queria ver. É um pouco pesada assim, eu falei, mas é por causa do compressor, né? Toda sorveteira com compressor é um pouco mais pesada, por isso que eu falei também de ter um lugar fixo e deixá-la naquele lugar. Não é o tipo de sorveteira que dá para ficar, poxa, vou usar, vou pegar. Terminei de usar, vou guardar em algum lugar. Isso vai te dando preguiça, você para de fazer gelato, enfim. Arranje um lugar, deixa ela ali num lugar fixo que vai facilitar a sua vida. Vai, gente, era isso, ó. Mostrei minha sorveteira, espero que vocês fiquem contentes com essa aula. A gente se vê no próximo vídeo e a gente se vê no próximo gelato. E ó, tchau!